Olá, tudo bem? Está começando o programa em destaque aqui na tela da Record News, da TV Sim. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Que bom ter você junto com a gente. Olha, você sabia que, segundo o Sebrae, mais de 2.600.000 novos MEIs foram abertos só em 2020, no ano passado, em plena pandemia, da Covid-19. Mas por conta da crise gerada pela pandemia, muitos também tiveram aí problemas para arcar com as despesas obrigatórias, com os impostos. Para falar um pouco sobre isso e como regularizar essa situação, a gente recebe hoje aqui no programa o Glaucio Siqueira, ele que é consultor de negócios, também atua no Conselho Regional de Administração e hoje conversa com a gente. Glaucio, seja muito bem-vindo aqui ao programa Destaque. Obrigado, eu fico super feliz sabendo de estar aqui, de poder contribuir e eu quero ajudar esses MEIs. Tomara que vamos regularizar a vida de todo mundo e eles continuarem empreendendo, gerando renda e estando numa situação melhor do que estão hoje. Pois é, Glaucio. Existe inclusive um prazo, o governo deu um prazo até dia 31 de agosto para que os MEIs regularizem essa situação, senão vai para a dívida ativa. Então, isso é muito importante, gente. Olha, o prazo se esgota aí dia 31 de agosto, então está chegando, é o limite. Se você tem um MEI, tem um débito, são débitos relativos àquela contribuição mensal. Lembrando que tem um valor que todo mês você paga, então de R$50, é um valor quebradinho de R$50, que você paga para ter o MEI, que ali já estão os impostos, já está também o INSS. Você tem que pagar aquilo e tem uma declaração anual que você tem que entregar também. Então, se você abrir o MEI, mesmo que você não operou, você está com esse débito. E esse débito tem que ser regularizado, se não, vai para a dívida ativa. O que vai implicar se for para a dívida ativa? Hoje, tudo que vai para a dívida ativa, a Receita vai fazer o quê? Que no caso já tem na Procuradoria. Ela vai realizar a sua negativação. Então, a negativação, ela acontece no CNPJ do MEI, mas vai afetar a sua vida também como pessoa física, o seu CPF. Ou seja, está associado, O MEI, ele associa exatamente o CNPJ ao CPF também. Exatamente, porque o MEI, o que é o projeto, é o microempreendedor individual. Então, nós transformamos pessoas informais, que não tinham formalidade nenhuma, em pessoas formais agora. Sim. Então, é importante que ele regularize esse débito, porque há um vínculo direto entre o seu CPF e o seu CNPJ. Glaucio, a gente recebe muitas perguntas sobre esse assunto, porque vem essa ideia de que o MEI não precisa de um contador. Agora, quem está endividado, quem se enrolou com as contas por conta da pandemia, perdeu o faturamento, às vezes não conseguiu vender nesse período o seu produto, o que ele trabalha, e aí ele agora quer regularizar. Ele consegue fazer sozinho? Então, é muito interessante porque é bom lembrar que muitos MEIs são artesãos, são pessoas que eram dona de casa e que agora regularizou com o MEI para poder, por exemplo, fazer salgados e vender para empresas. Então, para vocês, certamente, e não é só por causa da formação, tem gente bem formada, mas vai ter dificuldade. Entrar num portal de governo, fazer esse ajuste todo é difícil. Então, eu te aconselho, busque um auxílio profissional. A gente aqui pode dar muitas recomendações, então podemos ajudar vocês a chegar lá. Você vai precisar de um profissional. E até no dia a dia também, porque há muitas questões. Por exemplo, o MEI pode ter até um funcionário. Mas como é que faz a folha de pagamento? Como é que faz o e-social desse colaborador? Aí você vai precisar de um profissional para te ajudar. Sozinho, eu acho muito difícil. E o MEI não deveria ele fazer. Porque se você faz um salgado, se você é artesão, você devia estar se dedicando ao seu negócio e não a cuidar da burocracia. Então, o contrato profissional tem custo bem viável, muito interessante e vai te deixar liberado para gerar mais receita. A gente está falando de um custo de quanto para esse profissional pode ter para esse serviço, Glaucio? Então, hoje, minha experiência, nos pacotes que a gente tem aí no mercado, como nós temos aí pelo nosso projeto, vai pagar R$ 99,00 por mês para ele ter assessoria, orientação, preenchimento da declaração obrigatória anual. Se ele tiver uma dúvida, se ele não souber emitir a nota, normalmente o serviço inclui até a emissão da nota. Porque até emitir nota é difícil. Ele às vezes não... Como é que entra no site da prefeitura, como é que emite? A de comércio, ele nem sabe emitir, aí vem o auxílio profissional, e aí ele fica certinho, regular. E aí sim, você vai gerar mais negócio. Tem inclusive aquela situação, porque normalmente é um DARF, que é aquele documento do governo de arrecadação, que não necessariamente já é um boleto, então você tem que transformar aquilo para fazer o pagamento também, Então ele já tem que conhecer, porque o DARF, ele não vem com um código de base ali para pagamento. Então ele vai pagar às vezes no Internet Banking e não consegue, porque até o preenchimento no Internet Banking, não são todos os bancos, basicamente são os bancos federais e estaduais, e aqui também o Cicobi recebe, então, e o Banco Estadual do Estado. A gente está falando do Banestes, a Caixa e o Banco do Brasil. Exatamente. Apenas eles. E Cicobi são os que recebem. Só que você não preenche, o preenchimento também é diferente.
E tem gente que erra até nesse preenchimento. Então, às vezes ele até paga, só que não consta o pagamento, porque a Receita não cruza esse dado por falta de informações na hora do pagamento. Entendi. Então, todo cuidado é pouco. Então, olha de novo, como é muito barato você ter um profissional e aí você poder sair dessa preocupação burocrática e cuidar do seu negócio. Sem dúvida alguma. Glaucio Siqueira, nosso convidado, consultor de negócios, falando hoje sobre a regularização dos microempreendedores individuais que, por um acaso, tenham ficado endividados ou não conseguiram arcar com essas despesas durante a pandemia, né, da Covid-19. Lembrando que mais de 2.600.000 novos 2.600.000 novos MEIs foram abertos, né? Somente em 2020. É um número muito expressivo. Glaucio, a gente volta já já, depois do intervalo. Vamos conversar um pouquinho mais sobre esse assunto. É rapidinho, o programa Destaque volta já. Estamos de volta com o nosso programa, hoje recebendo em destaque o consultor de negócios, Glaucio Siqueira. O assunto é regularização dos microempreendedores individuais, que por um acaso não tenham conseguido arcar com as despesas, com os impostos, né? No ano passado, com essa crise também gerada pela pandemia, existe um prazo, a gente relembra isso, que vai até dia 31 de agosto para essa regularização ser feita. Caso contrário, o nome, o CPF e o CNPJ, né, da pessoa, não é isso? Vão ser negativados. É negativado, não é isso? Glaucio, muitas dúvidas a respeito desse assunto também têm surgido. Quais dúvidas que vocês mais recebem lá no escritório de vocês? Bom, a gente recebe muitas, então é interessante passar algumas coisas. Primeiro, você entender o seu benefício. Aqueles R$50 que você paga por mês te dá direito também a todos os benefícios da Previdência. Essa é uma pergunta muito comum para nós. E às vezes a pessoa pergunta assim, aqueles R$50 serve para quê? É a sua contribuição para a Previdência. Você vai se aposentar e você tem os benefícios todos de auxílio-doença para as mulheres, o auxílio-maternidade. Então, por que você tem que andar regular? É para isso. A formalização te coloca de verdade na Previdência, no seu projeto de aposentadoria e te cria caminhos para você vender para empresas. Sim. Então é uma dúvida, né, que é muito comum das pessoas. E agora está vindo a dúvida, e aí, o que eu faço para regularizar? Essa é a mais comum. Sim. Para regularizar, como a gente já começou aqui falando, busque a ajuda de um profissional. Vai ser muito difícil você fazer isso sozinho. Provavelmente você vai perder o prazo, e aí depois que perder o prazo, aí é dívida ativa, negativação vai afetar a vida do empreendedor. Para quem insistir talvez em querer fazer sozinho, isso é feito pelo portal. Pelo portal. Aí, gente, ó, uma dica importante, cuidado. Muitas vezes você digita portal do MEI, como abrir MEI, como acertar o MEI, e aparece um monte de sites que não são sites do governo. Não são oficiais, né? Não são oficiais. E muitas vezes você entra lá, faz cadastro, tudo, e daqui a pouco chega uma cobrança para você inesperada e você se enrolou, porque você deu um aceite no site deles. Então, o único site é o gov.br. Tem que ser por esse site para você acessar o caminho e aí sim chegar lá no espaço do MEI. A pessoa vai procurar então o site da Receita Federal. Da Receita, o gov.br, que é o acesso do MEI. Isso, aí lá ele vai fazer esse acesso e lá ele vai buscar essa regularização, não é isso? Aí vai buscar que é possível parcelar. O débito que você tem pode ser parcelado, há várias formas de parcelamento e vai dar condição então da regularização. Então, como eu falei, você pode tentar sozinho, não há impedimento disso. Dentro da lei, inclusive, o MEI não precisa ter um contador, um profissional, mas realmente o que a gente reporta e é o que a gente recebe muita gente com dificuldade. Sim. E acaba precisando de uma assessoria onde o profissional entra. Exatamente. Glaucio, outra questão é que a gente viu um crescimento muito grande, né? Como a gente falou no bloco anterior, são mais de 2.600.000 novos MEIs só no ano passado, só em 2020. Essa crise acabou aumentando muito o número desses profissionais, gente querendo sair da informalidade, né? Que por um acaso precisou mudar um negócio, começar um negócio diferente. Mas aí ele vai e faz o MEI. E aí, às vezes, a pessoa está um pouco perdida também, né? Às vezes não sabe ter essa declaração para fazer anual, e às vezes, por eventualidade, também deixa de pagar essa contribuição mensal. Onde que é possível ela também ter mais informações? No portal do governo também tem essas informações. Tem também, pode buscar com a gente, né? Vocês podem também, se quiser informações, pode me achar em rede social, que eu publico muito sobre isso. Né? Lá nas minhas redes, Professor Glaucio, vocês vão me achar. Sim. Pelo Conselho de Administração também. Mas a busca aumentou porque o ano passado tivemos aí R$5.000 emprestado sem juros pela DERES, aqui uma instituição aqui do estado. Tivemos o programa do Pronamp, que podia ter acesso. Então, quem tinha CNPJ teve vários recursos para
se reativar. Quem era uma pessoa ali que trabalhava na informalidade não tinha onde acessar esse recurso. Sim. Então, de fato, vale a pena se formalizar, não tenho a menor dúvida disso. Sem dúvida alguma. Bom, gente, o nosso tempo está chegando ao fim. Hoje a gente está recebendo aqui no programa o Glaucio Siqueira, ele que é consultor de negócio. A gente está trazendo essa informação sobre a regularização dos microempreendedores individuais. O prazo vai até o dia 31 de agosto. Né? O Glaucio, inclusive, recomenda a busca de um profissional para poder te dar mais informações, detalhes, né, sobre esse processo, que é um processo normalmente um pouco burocrático, um pouco complexo, né, Glaucio? Um pouquinho. Né, para mexer no site ali da Receita, até para fazer a declaração do imposto de renda mesmo, né? É um processo um pouco chatinho para fazer, né? Chatinho, bem, exige muito conhecimento técnico. Muito ali. conhecimento técnico, ou seja, não é um procedimento tão simples para, às vezes, uma pessoa que não lida com essa área fazer. Exatamente. Você vai fechar seu balanço, por exemplo, para definir a sua retirada de lucro. Como é que você entende de qual é o limite da retirada de lucro da Receita? Pois é. Você vai precisar de um profissional para fazer É isso. isso aí. Um profissional habilitado, né, qualificado, acho que ajuda e faz toda a diferença. Com toda Então, certeza. Glaucio Siqueira, nosso convidado, muito obrigado. Foi um prazer te receber aqui no programa. Muito bom, obrigado pela participação aqui, a possibilidade de trazer ideias para vocês. Obrigado. Bom, a você de casa, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. A gente fica por aqui com o programa em destaque de hoje. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso site, simnoticias.com.br. Um abraço para você e até qualquer hora na Record News e também na TV Sim. Tchau, até lá!